Olá, boa noite. Estamos começando aqui pela TV Local, canal 25 para Campinas, em Indaiatuba, mais um Em Pauta, Meio Ambiente e Cidadania. O nosso encontro das quartas-feiras, sempre às 8h15 até 15 para as 10, falando dos principais assuntos que envolvem as comunidades de Campinas e também de Indaiatuba. Se você quiser participar conosco, é só você telefonar para cá e fazer a sua pergunta. 37766500 ou mandar o seu e-mail para o nosso endereço eletrônico tvlocal@eptv.com.br. Aqui comigo o jornalista José Pedro Soares Martins. Boa noite, José Pedro. Boa noite, Edson. Boa noite, assinante. Mas estamos aí com mais um Em Pauta. Então vamos começar apresentando os nossos convidados dessa noite. O primeiro convidado, Edson, assinante, é o engenheiro industrial Paulo Rochedo da Costa. O engenheiro Paulo Rochedo, ele tem participado de várias atividades importantes aí na região e vai nos falar um pouco delas. Por exemplo, a questão da água. Boa noite, Paulo. Obrigado pela presença. Boa noite a todos. A questão da água é um problema crítico e vivemos aí um episódio drástico aí na renegociação com a renovação da outorga de Cantareiras, né? E representou uma vitória de cidadania para a região, onde se conseguiu romper aí um certo monopólio mantido pela Sabesp, melhorando as condições de abastecimento para a região aqui do interior. Praticamente, na prática mesmo, o que a nova outorga representa para a região? O que ela ganhou efetivamente, na sua opinião? Ela representa um ganho significativo, especialmente que o sistema agora é de gestão compartilhada. Só por aí já significa um ganho. O outro é que, pelo sistema Cantareira de São Paulo, a água era desviada para o abastecimento de São Paulo e o que sobrava era canalizado então para a região. Agora não, inverteu-se um pouco. A primeira proposta é que seriam destacados 2 metros cúbicos por segundo para a nossa região. Proposta essa que não foi aceita pelos municípios. Então, fechou-se o acordo com base em 3 metros cúbicos e também com um item muito interessante de que haverá uma redução progressiva na captação feita por São Paulo. Então eu queria perguntar para o senhor se tem alguém daqui do nosso lado fiscalizando, dizendo assim, olha, são só 3 metros cúbicos, então é só isso mesmo que vai sair. Bom, e isso fica garantido pela documentação que está sendo assinada, né? Uma parte já foi assinada, o termo de compromisso entre Sabesp, entre a ANA e o comitê das bacias PCJs, né? Piracicaba, Capivari e Jundiaí. Através desse termo de compromisso, você tem um instrumento legal. E mesmo também que o Ministério Público, através dos vários promotores da região, estão de olho, de plantão nesse assunto aí. Aliás, se posicionaram muito bem nessa questão também, né? A região, através do Comitê das Bacias, vai estar junto. Então, daí a gestão compartilhada também, com a participação da ANA, Agência Nacional de Águas, e do DAE, né? Mas, Paulo, na sua opinião, essa outorga, que agora é de 10 anos, que a anterior era de 30 anos, essa outorga de 10 anos, ela representa uma garantia de que não vai faltar água? Ou seja, se a região crescer, por exemplo, como a gente espera, que cresça assim, em termos sustentáveis, mas que ela cresça, né, economicamente, por exemplo. O que a região tem que fazer para não faltar água, por exemplo? Economia, um controle de desperdícios. Então, essa proposta, a americana encaminhou por nosso intermédio, né, eu fiz a defesa de 4 itens, né, e um deles era que se incluísse no formulário o tal fator alfa. O que é o fator alfa? Ele é baseado no crescimento demográfico, porque São Paulo, a conurbação em São Paulo já limita o crescimento em São Paulo. Então São Paulo cresce aí uma velocidade de 1,5%, 1,8%, chega a 2% o crescimento demográfico. Ao passo que no interior, nessa região de abrangência das bacias hidrográficas, do PCJ, o crescimento em algumas cidades, na década de 70, chegou de 4% a 7% em algumas cidades. Então isso não é crescimento, é explosão demográfica. É explosão demográfica. Então, na direta proporção, então acelera-se o consumo de água. Tem o controle ao desperdício, a reutilização de água
E uma estratégia, um recurso que não está sendo ainda muito adotado no Brasil, que é a utilização das águas de chuva através do sistema de cisternas. Então, isso daria uma economia significativa, porque não se pode criar a água no rio, né? O que você pode fazer é economizá-la. E na expectativa de um crescimento demográfico, se houver e certamente virá um aquecimento da economia, o interior vai crescer muito mais rapidamente do que a grande São Paulo. Isso é líquido e certo, né? Então nós temos que usar essas projeções estatísticas para incorporar nessas fórmulas de cálculo para definir a taxa de água para essa região. O senhor citou três alternativas. A primeira é o reuso da água, a segunda a utilização de águas pluviais e a terceira o controle que o senhor falou, a Prefeitura de Campinas. Você não pode penalizar muito a população por estar fazendo isso. Então nós temos que agir com inteligência. Por exemplo, penalizar aqueles que estão utilizando a mangueira sem o gatilho, a mangueira que fica aberta durante o tempo todo. Mas a pessoa que estiver efetuando uma lavagem, uma limpeza que é necessária, né, mas porém utilizando o gatilho, né, economizando a água, então aí seria um comportamento diferente, uma postura diferente. Então fica complicado, não fica? Exatamente por isso que nós não fomos favoráveis a essa postura por parte das prefeituras, porque é uma lei que vai penalizar só a pessoa mais pobre, com menos recursos, né? Porque o rico vai lavar dentro de casa, já tem garagem fechada, né? Ou vai encaminhar para um sistema de lava rápido. Então eu acho que não é por aí. O senhor citou a Europa, mas lá, por exemplo, essa água que é usada na lavagem não é a água que é, enfim, tratada, enfim, é uma água de reuso, o que aqui não tem, né? Então fica meio difícil. Sim, também, essa né? tecnologia tem que ser incorporada aqui no Brasil. Hoje as grandes empresas já o fazem, né? As hidrelétricas, inclusive, a água de reuso é destinada para os banheiros. Mas isso já nasce com o projeto da unidade, porque você já prevê tubulações e tanques reservatórios separados para essa possibilidade de reuso. No Brasil essa prática ainda não se transformou em lei em termos de projeto. Eu pertenço à Comissão de Avaliação de Impactos Ambientais e é uma coisa que se discute muito lá, né? É necessário um amadurecimento nesse sentido em termos de políticas públicas para que isso possa ser incorporado nas leis, né? Um pouco antes do programa, o senhor citou aqui a sua experiência de ter passado por muitas empresas, né? Mas tem algumas empresas que já fazem o reuso da água. Sim, não é? Isso que eu acabei de falar, exatamente. Já é incorporado nos projetos. Já Inclusive tem, fábricas já construídas com essa filosofia do reuso da água. Por exemplo, água de lavagem de bacia sanitária já é uma água de segunda linha, não se usa água potável. Em muitas empresas. A Geslever de Valinhos, Shell, aqui em Paulínia, Rod em Paulínia, União de Açúcar, lá em Limeira, Polienca, são empresas que se dedicam, né, elas têm até hoje as suas comissões de conservação interna de energia, né, a CICE, né, que embora tenha sido criado por uma imposição do governo militar, lá na década de 70, a maioria das empresas ainda conservam essas comissões internas de conservação de energia e com excelentes resultados, né? Quer dizer, a água que é utilizada, você não joga fora. Então, usa para lavar garagem, usa para uma série de outras limpezas ali. É possível se fazer um uso inteligente da água. E geralmente quando você aproveita essa água de lavagem, por exemplo, você tem também o detergente. Então você economiza, além da água, você economiza no detergente também. A pessoa vai para o banho e esquece da vida também, não é? Bom, aí já agrega outro problema que é o consumo de energia elétrica, né? Mas se for considerado o consumo per capita do brasileiro com relação a outros países, o brasileiro não é um grande desperdiçador de energia, né? Isso aí é confortável, mas que não sirva como estímulo ao desperdício, né? O desperdício deve ser sempre controlado. Nesse caso do reuso da água, na linha dos bons exemplos, né?
Lembrar que com o tratamento do esgoto, que Campinas, por exemplo, vai fazer, né, 70% pelo menos, vai ter uma água de reuso importante, que de repente pode ser usada para outras atividades consideradas não nobres, né? Aí nesse sentido, Paulo, eu achei uma boa perspectiva para a região, nos termos da outorga do Cantareira, dos novos termos, é que a Sabesp agora ela vai ser obrigada a, em conjunto com os municípios, a fazer um grande programa de tratamento de esgoto na região, que ela não vinha fazendo. Isso também me pareceu um avanço. A Sabesp, pelas contas nossas, ela está presente em cerca de 31 municípios. E o que nos consta é que 80% desses municípios não tem tratamento de esgoto. Então isso foi incorporado agora na nova outorga, de que a proposta inicial seria de 60 meses para a incorporação de novos projetos, ela foi reduzida pela metade. Passou então para 30 meses. Então, um prazo de resposta de 2 a 3 anos, nós já teremos algumas mudanças significativas nesse sentido. Com certeza, com certeza. Paulo, você está participando também de um grande projeto regional metropolitano de resíduos e cooperativas. Esse projeto poderia ser, vamos dizer, uma espinha dorsal, aí, um início, pelo menos na área de resíduos, é óbvio? Sem dúvida. Na parte de resíduos sólidos, eu colaborei com a construção desse projeto. O projeto chama-se Rede Reciclar Solidária. Parceiras são a CSA, Centro de Referência da Caritas, e a ITCP, a Incubadora Tecnológica de Cooperativas da Unicamp. Então, essa parceria montada com essas incubadoras, então, certamente irá alavancar. Então, a minha contribuição foi no que tange a construção do projeto. Agora, segue-se uma segunda etapa de execução. Então, há um espaço muito grande, empresas de reciclagem de lixo, gerando empregos. Há um potencial enorme de geração de emprego, principalmente para as populações de baixa renda e para os segmentos mais fragilizados da população, né? E os ganhos ambientais são grandes também, né? Sem dúvida, sem dúvida. O poder público economiza divisas, gera emprego, é um programa fortemente centrado em inclusão social. Então gera emprego e o meio ambiente também, sem dúvida, tem vantagens para o meio ambiente. Porque quais seriam as vantagens? Você reduz o lixo enviado para os lixões, aumentando a vida útil dos aterros. Isso é um ponto extremamente positivo, né? E a situação dos aterros na região me parece que é complicada, não existe mais espaço para receber resíduos. A situação dos aterros é extremamente crítica. E esse é um grande desafio que a região metropolitana como um todo terá pelo futuro, porque esses assuntos deverão ser tratados dentro da região metropolitana, porque extrapola o problema do município, o limite do município. Então, isso aí deve ser negociado em termos de região metropolitana, sim. Essa questão, por exemplo, o senhor tem percebido nesses municípios para os quais o senhor presta assessoria, o senhor tem sentido essa preocupação com essa questão do lixo reciclado? Sem dúvida. Esse projeto é um bom exemplo, né? É um bom exemplo porque nós tivemos a adesão dentre 19 municípios que pertencem à região metropolitana, nós tivemos a adesão de 15 prefeituras. Os prefeitos, então, manifestaram, através dessa formalização, a vontade política de resolver esse problema. Muitas prefeituras querem estimular a criação, mas têm dificuldades, porque é uma coisa que o poder público sozinho ele não consegue resolver esse problema. Então, havendo essa vontade política... E a compostagem, como é que está a situação na região? A compostagem é um pouco mais complicada, né? Porque a compostagem já trabalha com a parte pastosa, com a parte já que tem problemas aí de decomposição. Então é um assunto que deve ser tratado com um enfoque um pouco mais químico, né, do que a parte de resíduos secos, os resíduos sólidos. Então são dois assuntos distintos e a compostagem ela merece uma abordagem especial. Mas é viável também, ela é viável também. O que se discute na compostagem é o volume. Ela
ela só se torna, vamos dizer assim, economicamente viável a partir de um determinado volume. Então, é por isso que esse é um assunto que propositalmente se deixou para um segundo momento, mas é viável também. Bom, o assunto foi longo e poderia transcorrer mais ainda, né? Dada a experiência do Paulo. É verdade, eu agradecer o Paulo. Paulo, né? muito obrigado pela presença. Esperemos que com a sua participação em toda a região realmente dê um futuro sustentável para a região. Bom, muito obrigado, eu agradeço pela oportunidade. Muito obrigado.